pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à microbiologia médica, essa playlist que estamos fazendo só sobre as bactérias. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixa seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje, você já deve ter visto no título, vamos falar sobre estruturas da bactéria. O que tem de diferente nessa célula bacteriana? O que a gente pode encontrar ali? O que está conformando essa bactéria? Vamos entender agora. Então, pessoal, o que a gente pode falar? Primeiro, se a gente for comparar uma célula bacteriana com uma célula eucariota, uma célula nossa do ser humano, nós vamos ver que ela não tem muitas organelas. Por exemplo, não tem retículo endoplasmático rugoso, não tem retículo endoplasmático liso, não tem complexo de Golgi e nem o núcleo. A gente tem um núcleo individualizado que está ali, né, protegendo o nosso material genético, os cromossomos, o DNA. Já nessa bactéria, não vamos ter isso. E a gente vai entender melhor nessa videoaula. Então, pessoal, de primeira, falando de estrutura, vamos começar citando um pouquinho a parede celular bacteriana. Sim, a bactéria tem uma parede celular e ela vai estar, como a gente vê nessa imagem, recobrindo uma membrana. Então, ela tem uma membrana, mas por cima está uma parede celular. E, claro, essa parede ali vai estar promovendo proteção, vai dar aderência, ela possui até mesmo proteínas que catam substratos do meio, e além da aderência que vai facilitar muito no seu processo de invasão. Agora, essa parede celular, além de proteção, adesão, tudo que a gente já falou, ela vai dar uma forma a essa bactéria. E claro, a gente vai encontrar vários tipos de formas dessa bactéria. Como, por exemplo, nessa imagem a gente vê as bactérias em forma de cocos, que seriam como se fossem bolinhas. E claro, elas podem estar separadas, sozinhas, uma bolinha só, ou pode se unir uma bolinha com outra, formando diplococos, ou formando, como no Staphylococcus, que a gente já falou, que elas vão se unir e vai parecer um cacho de uva. Pois é, então ela pode ter várias formas, mas aí a gente destaca, né, essa formação de cocos, que seria como se fosse uma bolinha, tranquilo? Além da forma que a gente falou, que seria de cocos, nós encontramos também a forma de bastonetes, que seria como se fosse um bastão. Exatamente como você vê nessa imagem, seria aí um bastonete, né, um bastão. E claro, ela pode estar sozinha, pode estar ali formando fileiras com outras bactérias. Enfim, já falamos do tipo de cocos e também do bastonetes, ou em forma de bastão. Mas também existe em forma de espirilo, que seria como se fossem pequenos filamentos aí, realmente bem móveis. Esse é o tipo espirilo, é um filamento, parece um filamento. Também existe o tipo vibrião. Esse vibrião até lembra um feijão, parece ali aquele grãozinho de feijão, né, que a gente come aí geralmente todos os dias, o brasileiro. Então, vibrião lembra um grãozinho de feijão. E existem ainda as espiroquetas. Essas espiroquetas que parece muito com o espirilo, né? Seria um filamento, porém ele seria muito mais móvel, muito mais flexível e ágil, porque ele possui também endoflagelos, tranquilo? Então essas seriam formas, e quem dá forma a essa célula bacteriana? A parede celular, não se esqueça disso. Agora também quero chamar sua atenção porque a parede celular de uma bactéria, ela é muito importante, galera, em vários sentidos. Primeiro, existem muitos fármacos, antibióticos, que vão atuar diretamente sobre essa parede celular. Algumas bactérias não possuem essa parede, então isso serve como uma resistência para esse tipo de bactéria, né? Essa bactéria, como ela não tem parede celular e aquele antibiótico só atua sobre a parede celular, então não vai ter efeito nenhum sobre essa bactéria, tranquilo? Agora, outro ponto é que essa parede celular,
ela nos ajuda a diferenciar tipos de bactérias. Como assim? Nos vídeos passados nós falamos muito, né, de gram-positiva, gram-negativa. Exatamente isso. O que quer dizer esse negócio de gram-positiva e negativa? Quer dizer que é um tipo de coloração, a coloração do tipo gram. Quando eu vou colorir ou tingir uma bactéria, uma vai ficar roxa e outra vai ficar rosa. A gente vai entender isso melhor no vídeo. Mas o que vai diferenciar uma gram-positiva de uma gram-negativa? A sua parede celular. Então, a estrutura de uma parede celular da gram-positiva na coloração vai ser diferente da estrutura da parede celular de uma gram-negativa. Vamos entender isso agora. Bom, galera, quando a gente fala de parede celular bacteriana, nós temos que levar em consideração um elemento dessa parede que é fundamental e que vai ser diferente na gram-positiva e na gram-negativa. Que elemento seria esse? O peptídeo glicano, que seria polímeros formados por ácido acetilmurâmico e ácido acetilglicosamina. Esse peptídeo glicano vai ser diferente numa bactéria que se tinge como gram-positiva e vai ser diferente numa gram-negativa. Então existe um peptídeo glicano que vai se diferenciar, né, na estrutura de ambas. Então vamos entender primeiro uma bactéria que seria gram-positiva. Olha só na imagem. Na gram-positiva, o que eu tenho para te dizer, e guarda no seu coração, o peptídeo glicano na gram-positiva é abundante e ele está externo a essa bactéria. Ele é o mais externo ali. Tranquilo? Ele é abundante. Olha só a grossura do peptídeo glicano aí. É abundante, ele está externo nessa bactéria. Essa é gram-positiva, beleza? Então, parede celular de uma gram-positiva, como que ela é? Abundante em peptídeo glicano e está externo, está exteriorizado nessa bactéria. Agora, olha a diferença de uma gram-negativa. Você viu como é bem gritante? Na gram-negativa, esse peptídeo glicano ele vai ser bem resquício, bem pouquinho, e ele está ali mais internamente, né? Mais periplasmático. Tem uma membrana ainda que vai estar recobrindo ele. Tranquilo? Então lembre-se, na gram-negativa não tem tanto peptídeo glicano como na gram-positiva que a gente viu na imagem anterior. Aqui é só um filetezinho pequenininho. E outra, existe uma membrana que o recobre, olha só. Existe uma membrana aí. Belezinha? Então essa é a diferença de uma bactéria que é gram-positiva de uma bactéria que é gram-negativa. E claro, quando a gente usar a coloração de gram, que eu vou te explicar agora, a gente vai ver que a gram-positiva fica roxa e a gram-negativa fica rosa. A gente vê isso ao microscópio quando utilizar esse tipo de coloração. Então vamos entender agora a coloração de gram. Então, galera, como que a gente faz a coloração de gram? Muito fácil. A gente tem uma lâmina que a gente vai utilizar para ver ao microscópio. E o que a gente faz? A gente coloca a bactéria ali. Coloca a bactéria no meio ali com água nessa lâmina. Depois você fixa essa bactéria na lâmina. Como que você faz isso? Passando ali no fogo. Claro que você não vai botar a bactéria direto ali no fogo, né? Vai te fritar. Aí não adianta. Tem que ser ali uma fixação, tranquilo. Depois você joga cristal violeta. Depois do cristal violeta você joga Lugol. E depois desse Lugol você passa álcool ali, um descolorante. E aí que tem a diferença. Que diferença? A gente, quando passa o álcool, depois de passar o álcool, se for uma bactéria que é gram-positiva, ela vai ficar colorida. Ela fica ali um tom meio roxo, né? Fica um tom do Lugol. Por quê? Porque o Lugol, né, esse colorante, conseguiu se fixar ao peptídeo glicano da gram-positiva. Então, a gram-positiva vai ficar colorida. E a gram-negativa? A gram-negativa não fica com cor nenhuma. Por quê? Porque esse colorante não conseguiu se fixar ao peptídeo glicano. E aí ele fica sem cor.
E o que eu faço para mim ver a gram-negativa? Eu coloco fucsina, aí ela vai conseguir tingir e vai ficar com uma coloração rosa. E aí vem aquela diferença, gram-positiva roxa, né? A bactéria gram-positiva fica com tom roxo e a gram-negativa vai ficar ali com aquele tom rosado. Então, pessoal, a gente falou muito de parede celular, né? Até coloração de gram. Agora, outras estruturas, a bactéria pode possuir um capsídio que recobre essa parede celular. E com a importância, proteção é uma das formas que a gente pode dizer, adesão de uma bactéria a outra, ou adesão dessa bactéria a uma célula do hospedeiro. E também uma importante ação de virulência. O que seria isso? Uma capacidade dessa bactéria de fugir da fagocitose quando ela está dentro do nosso corpo. Então lembre-se, esse capsídio ajuda até mesmo essa bactéria a enganar, a fugir, a evitar a fagocitose dela dentro do nosso organismo. Tranquilo? E claro, essa bactéria, além de tudo que a gente falou, de parede, de capsídio, ela possui uma membrana celular. Ela possui uma membrana, uma bicamada lipídica, com presença de proteínas ali nessa membrana, né, intermembranais, e a presença dos mesossomos, que tem uma importante função energética nessa bactéria. Seria como se fossem invaginações nessa bactéria, nessa membrana dessa bactéria. Beleza? Então isso seria uma membrana dessa célula bacteriana. Outro ponto fundamental também é que essa bactéria não possui núcleo, ela possui um nucleóide, que basicamente seria relevante a nada, porque, como a gente já falou, as nossas células têm núcleo. Existe uma membrana que envolve o nosso material genético, o nosso DNA, o nosso cromossomo. Agora, essa bactéria, ela não tem nada. Esse material fica ali solto no citoplasma e a gente chama de nucleóide. Seria o material genético dela sem membrana que a envolve, não tem nada que envolve ali. Ela também pode possuir ou possui o capsídio. Esse capsídio que tem grande importância num processo aí de resistência dessa bactéria. Uma resistência frente a um antibiótico, frente à ação do sistema imunológico de um indivíduo. Então esse capsídio tem essa importante função de dar resistência a essa bactéria. E outro ponto seria o ribossomo da bactéria, que seria 70S. Além disso, a gente pode falar ainda dos flagelos. Algumas bactérias possuem flagelo, outras não. E a função dela é movimentação. E claro, vai depender do número de flagelos e também da localização dele. Outro ponto são as fímbrias, ou também chamado pili. Essa fímbria ou pili pode ser relacionado aí a essa presença na superfície da bactéria. E ela tem uma função importante, principalmente no processo de adesão dessa bactéria às superfícies. E lembrando também que existe o pili sexual, né, que seria um processo ali de troca do material genético entre uma bactéria e outra num processo de conjugação. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar com nossos estudos. Valeu!